Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu gostaria de propor a vocês um desafio de 10 dias. Basicamente, a gente vai passar 10 dias estudando somente HTML e ao término desses 10 dias, a gente precisa construir uma página utilizando somente o conteúdo em HTML. Obviamente, existem algumas partes que a gente precisa utilizar o CSS para não ficar totalmente desorganizado, mas aí eu vou deixar esse desafio para vocês estudarem apenas o HTML e ao final conseguir construir uma página. Recentemente eu realizei esse desafio e eu vou mostrar para vocês aqui algumas técnicas que eu pude aprender, algumas tags e principalmente a respeito da estruturação de um documento HTML. Que fique claro que eu tomei mais ou menos ali entre meia hora a uma hora do meu dia durante esses 10 dias enquanto eu estava estudando para poder chegar ao ponto que eu cheguei hoje. Obviamente que pelo tempo que eu já estudo sobre pentest e exploração de ambiente web, eu já possuo um conhecimento empírico a respeito de linguagem de programação. E eu tenho certeza que se esse for o seu objetivo, você vai conseguir desenvolver aplicações web. E se o seu caso for parecido com o meu, ou seja, você está estudando programação e desenvolvimento web somente para aprimorar os seus conhecimentos e se aprofundar na área do pentest, com certeza você vai colher bons frutos ao final desse desafio. Então, vamos lá, vamos colocar a mão na massa e vamos ver o que eu pude aprender ao longo desses 10 dias estudando especificamente HTML. Então, vamos lá, pessoal. Inicialmente, eu já estou aqui com o nosso VS Code aberto e a gente vai colocar em prática o que deu para aprender nesses 10 dias aprendendo sobre HTML. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma pasta chamada scripts e nessa pasta aqui eu vou criar uma outra chamada desafio. Aqui dentro de desafio eu vou clicar com direito, vou fazer um arquivo novo, index.html. Então essa é a forma que a gente consegue criar uma página web, é a partir desse ponto aqui, criando um arquivo chamado index.html. Beleza? Vamos lá. Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui também, a gente vai adicionar uma pasta dentro da nossa pasta desafios, e ela vai se chamar assets. Então, dentro do Assets, eu vou colocar vídeos e imagens. E também vou colocar um favicon, para a gente conseguir alterar aquele íconezinho da nossa aplicação. Vou colocar aqui também uma pasta chamada áudio. Então, em Assets eu vou ter vídeo, foto, vou ter um favicon e também vou ter na pasta de áudio um áudio para poder tocar dentro da nossa aplicação. Já aqui na nossa página principal, na index.html, eu vou escrever aqui ó, HTML5. A partir disso, a gente já tem basicamente a estrutura da nossa aplicação web. Eu vou alterar aqui a linguagem, vou colocar PTBR. Aqui a gente tem a tag raiz, ou seja, a tag HTML. Em head, a gente tem os metadados da nossa aplicação. Inclusive, se aqui a gente tivesse, por exemplo, deixa eu clicar aqui com direito, adicionar um novo arquivo. Se eu colocasse aqui um style.css, a gente conseguiria chamar esse style.css no nosso head. E também eu poderia fazer o seguinte, colocar aqui também um script.js. E aqui a gente teria um arquivo de script, um arquivo de CSS, para a gente chamar eles também no head da nossa aplicação de HTML. Mas como a gente não vai utilizar JavaScript nessa ocasião e CSS a gente vai usar somente 2 vezes, eu vou inserir diretamente no nosso head, beleza? O restante das informações que a gente tem aqui são metadados e também outros arquivos de configuração. Não é do nosso interesse se aprofundar nisso daqui, porque como eu disse, a gente vai se aprofundar na parte prática do que deu para eu poder aprender. Se você quiser aprender teoria, nada mais justo, no arquivo de texto que eu vou disponibilizar para vocês, tem lá todas as fontes que eu consultei para poder aprender. Então, se você quiser receber esse arquivo de texto, que inclusive vou mostrar para vocês agora, tá bem aqui, isso aqui foi o que eu construí durante esse tempo que eu fiquei estudando, e aqui a gente tem as nossas referências. Se você quiser, é só me mandar uma mensagem lá no LinkedIn, eu vou deixar o link bem aqui embaixo, e eu faço questão de criar um arquivo de texto e te enviar com tudo isso daqui, que foi o que eu estudei. Tá bem prático, tá bem resumido e bem descrito exatamente o que as coisas significam. Deixa eu apertar aqui, tecla do Windows para o lado, e vou tirar também essa parte aqui, para ficar bem claro para vocês. Então, o que a gente faz, pessoal? Basicamente, a nossa aplicação, eu só preciso clicar com o botão direito e abrir num live server. Então, a gente vai iniciar um servidor e a nossa aplicação, ela está aqui. Se eu quiser alterar o título da minha aplicação, ou seja, essa parte aqui, ó, o document, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o que está aqui em document e vou colocar aqui, ó, desafio HTML. Beleza? Aí quando a gente vem um pouco para o lado, ele salva automaticamente e atualiza aqui para a gente o nome da aplicação. Uma outra coisa que eu falei para vocês também que a gente vai ter é essa pasta Assets. A gente precisa colocar dentro dessa pasta os arquivos, as imagens, os vídeos que a gente vai utilizar nessa aplicação, inclusive o de áudio também. Eu já deixei uma pasta salva com isso daqui e vou colocar agora para vocês darem uma olhada. Então, pessoal, aqui na nossa pasta recursos, você pode ver que a gente tem os 4 itens que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Vou selecionar esses 3 aqui e vou colocar na pasta Assets. E vou selecionar o som e vou deixar na pasta Áudio.
Então, basicamente, tudo que a gente vai utilizar já está na nossa aplicação, a gente só precisa começar a referenciar e chamar esses arquivos, beleza? Aqui a gente deixou um vídeo da SQL Cloud, na hora que eu colocar para rodar na aplicação, eu vou deixar vocês rapidamente com um recado do nosso parceiro e posterior a isso a gente já volta com o nosso vídeo. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou adicionar aqui a tag link e na tag link eu vou alterar isso que está em Style Sheet e vou colocar aqui a tag icon, o parâmetro icon na verdade. E em href vou apertar Ctrl espaço, ele vai abrir para a gente aqui esse menu, eu vou selecionar em Assets, que é a pasta que a gente tem, com favicon, e vou selecionar o nosso arquivo favicon.icon. Como vocês podem ver, a partir do momento que ele atualiza, ele troca para a gente o ícone da nossa aplicação. E essa foi a primeira alteração que a gente conseguiu fazer concreta na nossa página, além do título que a gente tem aqui. Bom, é importante a gente mencionar também que a gente possui a tag de descrição, que eu falei para vocês no início, tags não semânticas, ou seja, as tags que possuem função, e as tags semânticas, que são simplesmente para elas darem uma fluidez na aplicação. Obviamente existe uma teoria além dessa, só que a intenção daqui é a gente focar no concreto. Então, vamos lá. Eu vou inserir aqui também na parte do body uma seção bem interessante, que é a seção header. Como vocês podem ver, ele é uma tag semântica, então é simplesmente para dar uma característica para a nossa aplicação. Basicamente, dentro do body, a gente teria as tags semânticas header, a gente teria a tag semântica main e a gente teria a tag semântica footer. Então, basicamente aqui a gente tem o topo, aqui a parte central da nossa aplicação e aqui a gente teria o rodapé, beleza? Aqui no header eu vou colocar um título H1. Nesse título H1 eu posso escrever aqui o que o pessoal sempre escreve quando aprende uma linguagem nova. Olá, mundo. Então, é aqui onde a gente vai inserir o título da nossa aplicação. Ou seja, a nossa aplicação ela vai se basear nesse título aqui. É o que vai governar basicamente a estrutura da nossa aplicação. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Aprendendo tags HTML. Feito isso, a gente vai vir aqui para a parte do main, ou seja, a parte principal da nossa aplicação. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma seção, vou colocar esse sinal de menor que, uma exclamação, 2 hífens e ele automaticamente vai completar para a gente. E aqui eu vou colocar o seguinte, a gente vai utilizar a tag img. Beleza, colocar aqui a tag img, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever aqui img, ele vai abrir novamente um menu para a gente para completar, eu aperto Enter. E ele traz para a gente a tag image e os seguintes parâmetros para a gente inserir aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso apertar Ctrl espaço, venho em Assets, novamente escolho aqui uma imagem, eu vou utilizar essa imagem kraken.png, aperto Enter e ela vai ser carregada na nossa aplicação. Aqui em Alt é um texto alternativo para a aplicação, vou escrever aqui Kraken, por exemplo. Exatamente o que é um Kraken, eu vou deixar ele aqui. Aí pessoal, o que vai acontecer? Essa imagem aqui ela ficou um pouco grande. E como a intenção é a gente conseguir colocar o máximo de coisas possível aqui na nossa tela, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um CSS só para reduzir o tamanho, mas a intenção não é que vocês consigam aprender de fato isso no momento. Eu vou colocar aqui um widget de 48 pixels e eu vou colocar aqui também um range de 48 pixels. Eu acho que está suficiente para a gente poder prosseguir, só para a gente reduzir um pouco o tamanho. Beleza? Aqui embaixo eu vou colocar o seguinte também. Eu vou colocar aqui uma tag H2, inserindo uma imagem. Quando a gente dá o espaço, a gente já começa a poder produzir a nossa tela. Então, pessoal, nessa ocasião a gente conseguiu já utilizar algumas tags, mas a principal aqui é a tag image. Então, vou minimizar aqui, vou inserir uma nova section para a gente começar a criar uma outra situação aqui. E qual vai ser essa situação? A situação do vídeo. Mesma coisa, Ctrl espaço, Assets, e vou colocar aqui o Cloud MP4. Só que no vídeo, pessoal, ele acontece uma situação bem diferente também. Aqui eu preciso colocar um autoplay, eu preciso colocar um controle e preciso deixar ele mudo. Senão o nosso vídeo ele vai cair aqui, não vai rodar, ou então ele vai rodar e vai começar falando muito alto e não é o nosso interesse. Então, pessoal, a SQL Cloud que a gente já mencionou no vídeo da semana passada é o nosso mais novo parceiro. E o que ele pode oferecer para vocês? É só a gente vir aqui em serviço, vocês vão ver as 4 principais atividades que eles podem oferecer. Seja o armazenamento em nuvem, seja os bots que eles oferecem, o site, você também pode colocar o seu site hospedado na plataforma da SQL Cloud, inclusive uma plataforma para análise do conteúdo que está acontecendo no seu site. Então não perca tempo. Quer adquirir algo? Procure o pessoal da SQL Cloud, entre em contato com eles e acessem lá. Pô, isso daí, tá caro? Tá caro nada, pô. É só a gente clicar aqui em planos, você pode ver, tem a aba da Community, tem a aba Enterprise,
Aqui tem alguns preços, a gente pode ver que o da Community são esses aqui, e a gente pode ver o Enterprise tem esses dois. Pô, o preço está muito bacana, mas melhora, é só a gente clicar aqui, ó, que os novos planos já foram lançados, saiba mais clicando aqui. Aqui você pode ver que existe uma atualização nos preços e nos benefícios que você ganha assim que você contrata um plano. Então, dê uma olhadinha em tudo, ficou com dúvida, entre em contato com o suporte e eles vão esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Vamos para o vídeo de hoje. Então, pessoal, o vídeo ele ficou do mesmo tamanho que a gente colocou a imagem daquela outra vez. Ficou muito grande. Para não ficar uma coisa totalmente discrepante da realidade aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou inserir também aqui um CSS. A gente pode ver o que a gente colocou da outra vez. E eu vou colocar aqui, Style. Eu vou colocar o Widget. Nesse Widget eu posso colocar 48 pixels. Deixa eu ver o que acontece se eu colocar igual. Aqui em Height eu vou colocar 48 pixels também. E eu vou colocar aqui também um Max Widget. Deixa eu ver se eu colocar 100%. O que acontece com ele? 320, acho que fica melhor. E aqui 180. 180. Beleza, aqui fica o vídeo já de um tamanho interessante. Eu só vou fazer o seguinte. Aqui para dividir uma section da outra, eu vou utilizar uma tag HR para poder fazer essa linhazinha aqui. Logo aqui em cima eu vou colocar mais um título H2 e aqui eu vou colocar inserindo um vídeo. Beleza. Aí a gente já tem aqui inserindo uma imagem, inserindo um vídeo. A gente já colocou o tamanho do nosso vídeo. Novamente, a intenção não é colocar esse CSS, eu só estou colocando para conseguir separar e ficar visivelmente interessante para vocês, beleza? Aqui eu vou ter que colocar o seguinte também. Vou ter que colocar aqui um autoplay, vou ter que colocar um mute e vou ter que colocar aqui também a tag controls, para a gente conseguir ter os controles aqui da nossa aplicação. Então, se eu tirar o mute, vocês vão começar a ouvir aqui a minha voz, porque está rolando no vídeo. As principais atividades que eles podem oferecer, seja o armazenamento. Vou mutar e vou deixar ele rodando aqui, beleza? Então, a gente conseguiu inserir uma tag de imagem, conseguiu inserir uma tag de... Vou colocar aqui, vídeo. Deixa eu minimizar aqui também. Vou colocar mais um HR e vou colocar um section. Agora, a gente vai colocar a tag de áudio. Deixa eu botar aqui. Áudio. Bota um pouco para baixo. Aqui a gente vai colocar um H2. Inserindo um áudio. 2 pontos. E vamos colocar aqui o nosso áudio. A gente vai colocar a tag áudio. Ctrl espaço. A gente vem em áudio. Seleciona o nosso áudio. Aqui eu vou colocar a tag controls. Vou colocar a tag muted. E vou colocar um autoplay. Então, nosso áudio ele está aqui, está funcionando. Se eu apertar aqui, eu consigo ver. Todas as vezes que a gente entrar na aplicação, obviamente ele vai resetar e vai começar a tocar o nosso áudio do zero. Por isso eu coloquei os dois aqui no mudo para a gente não ficar ouvindo essas coisas que não são atinentes à aula no momento, beleza? Então, vou minimizar essa section aqui também e a gente vai fazer mais uma, beleza? Aqui nessa section a gente vai aprender umas tags de texto. Na verdade, as tags de texto eu acredito que sejam bem simples, é só as tags de H1, a tag H2, e só a gente repetindo crescentemente que a gente vai aumentando o valor do texto, só que cada um desse aqui tem um significado, não é só um texto grande, um texto pequeno, eles têm a sua própria semântica, ou seja, o H1 é para representar o título, o H2 é para representar um subtítulo, e assim sucessivamente. Eu não vou colocar esses aqui agora porque são as tags iniciais, são as mais simples, eu acredito que a gente dê para pular essa aqui no momento, beleza? O que a gente vai colocar agora? A gente vai colocar uma tabela e vamos colocar também listas. Eu vou começar aqui pela tabela, porque eu acho a tabela bem legal. Eu vou colocar aqui um table, beleza? Colocar no table, a gente tem que ver quais tags a gente vai utilizar. Se eu descer aqui, eu vou mostrar para vocês que a gente tem aqui a tag table, beleza? Na tag table a gente tem o tr, o th e o td. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou comentar table, tr, th e td. São as tags que a gente vai utilizar para construir a nossa tabela. A gente vai voltar aqui e eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui mais um HR para separar por linha nosso conteúdo. Aqui eu vou colocar um H2 inserindo uma tabela. E agora a gente vem aqui colocar a nossa tabela, beleza? A gente já está dentro da nossa tag table, então eu vou colocar aqui um tr. Dentro desse tr eu vou colocar um th. E nesse th, o que eu vou fazer? Deixa eu copiar aqui o th.
Vou colocar 2, 3, 4 THs aqui. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um nome, a gente vai ter uma idade, a gente vai ter um CPF, e eu vou colocar aqui jogo, para simbolizar o jogo preferido da pessoa, beleza? Aqui eu vou colocar também a tag TR, e nessa tag TR eu vou colocar aqui o TD. Dentro do TD eu vou repetir aqui também, mais 4, e vou fazer o seguinte, vou copiar essa estrutura completa, e vou colocar aqui embaixo. Então beleza, aqui eu vou preencher da seguinte forma, o nome, vou colocar o meu nome, vou colocar a minha idade, vou colocar um CPF aleatório e vou colocar aqui o jogo que eu gosto é Counter Strike. Aqui embaixo eu vou colocar de uma outra pessoa, vou colocar o Bira, opa, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, é a idade do Bira, o CPF dele é esse daqui e o jogo preferido dele é League of Legends, é o que o Bira gosta de jogar. Então a nossa tabela ficou dessa forma aqui. Como o CSS da tabela é um pouco mais complexo, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho um aqui salvo em tabela, eu vou copiar esse style aqui, vou fechar isso daqui, a gente vem aqui no nosso head, eu vou colocar a tag style, dentro da tag style eu vou declarar de que forma vai ficar a nossa tabela. Eu posso fechar isso daqui? Posso fechar isso daqui. Vou colocar um HR, novamente, separar por linha, e aqui eu vou colocar um outro section. E eu vou colocar aqui inserindo listas, beleza? Vamos lá. Nessas listas que a gente tem, pessoal, a gente tem as seguintes tags para utilizar listas. A gente tem o L para uma lista desordenada, OL para uma lista ordenada e LI para a gente colocar os termos dentro da nossa lista, beleza? Eu vou colocar aqui também o seguinte, eu vou colocar uma tag H3 e vou escrever aqui lista ordenada. E aqui eu vou colocar outra tag H3, lista desordenada. Beleza, tá certinho. Então, para nossa lista ordenada, eu vou colocar a tag OL. Dentro da tag OL, eu vou colocar a tag LI. E vou escrever aqui, por exemplo, teste. Então, a gente tem na nossa lista ordenada a tag teste. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir ela 4 vezes para vocês verem que ela ordena a nossa lista. E se eu colocar aqui embaixo, eu posso vir nessa lista desordenada e colocar aqui uma UL. Dentro dessa UL eu vou colocar teste, teste e teste. Então a gente tem aqui a nossa lista ordenada e a nossa lista desordenada. Como vocês podem ver, a gente tem aqui o 1, 2, 3, 4, contando e aqui a gente tem 4 pontinhos. Agora, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente colocar essas duas listas dentro de uma outra lista. E como é que isso funciona? Vai funcionar basicamente assim. Eu vou selecionar aqui desse UL até a nossa lista ordenada. Ou seja, a gente está englobando as nossas duas listas aqui. Eu aperto Ctrl Shift P, aperto Enter e aqui eu vou colocar uma OL. Ou seja, uma lista ordenada. Agora essas nossas duas listas estão dentro de uma lista ordenada. Agora eu vou selecionar a primeira lista que a gente tem. Ctrl Shift P e vou colocar ela dentro de uma LI, beleza? E vou selecionar a segunda lista que a gente tem aqui, Ctrl Shift P, e vou colocar ela também dentro de uma LI. Então, se a gente for ver, a nossa lista ordenada e a nossa lista desordenada estão dentro de uma lista ordenada. Fica meio confuso, mas eu acho que deu para vocês entenderem basicamente como é que funciona. Deixa eu fechar aqui, colocar um HR, e aqui eu vou adicionar uma outra section. Nessa outra section, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai colocar alguns formulários e alguns inputs. O input, basicamente, ele serve para fazer um monte de coisa. Mas eu vou deixar aqui, ó, tag input. E a gente vai colocar algumas coisas dentro dessa tag input aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma div. Dessa div, eu vou criar um formulário. Esse formulário aqui, ele não vai referenciar para lugar nenhum, porque a gente não tem outra página. Vai ser somente nessa. Vou colocar o tipo, que vai ser um e-mail. E eu vou colocar aqui um placeholder, tipo, digite seu e-mail. Deve dar o suficiente, beleza? Aqui eu vou colocar uma label para a gente definir o nome desse campo. E ele vai ser e-mail. Posso definir aqui também um ID para ele. O ID vai ser e-mail. Então esse for vai estar referenciando a nossa ID que está ali em cima. E aqui eu vou colocar e-mail. E ao lado ele vai aparecer para a gente saber que esse aqui é o campo de e-mail. Apesar de já estar escrito aqui digite seu e-mail, beleza? Embaixo aqui eu vou colocar
uma linha para poder quebrar, para a gente colocar embaixo. E vou colocar aqui input, a tag password. Aqui eu vou colocar uma ID de senha. E embaixo dessa ID de senha eu vou colocar um label para senha. E aqui eu vou colocar, deixa eu ver, senha. Esse aqui é o campo de senha. E vou colocar aqui um placeholder também para identificar que a gente tem que colocar a senha aqui. Digite sua senha. Se eu clicar aqui no campo de e-mail, por exemplo, e digitar qualquer coisa, ele aparece. Se eu clicar no de senha, não vai aparecer nada, obviamente, porque esse campo aqui ele não pode aparecer porque é um campo de senha. Eu posso fazer o seguinte aqui também. Não era a intenção, mas eu posso colocar aqui um campo de botão, por exemplo. E nesse campo de botão eu vou colocar aqui um reset. E vou escrever aqui do lado, apague tudo. Temos um novo botão, eu posso clicar aqui, fazer um break para deixar aqui embaixo. Vou digitar aqui qualquer coisa também. Se eu clicar em apague tudo, ele reseta para a gente, deixa do zero, porque a gente inseriu um botão reset. Então aqui a gente utilizou a tag input, utilizamos a tag label, utilizamos a tag div e utilizamos também a tag botão. Então aprendemos um monte de coisas aqui. Basicamente, a gente tem vários tipos de inputs que a gente pode utilizar. É impossível o camarada decorar todo, a não ser que tenha muita prática com o HTML, que de fato não é o meu caso, e provavelmente se você está tentando aprender agora não vai ser o seu. Mas se você pegar o nosso arquivo, você vai ver que aqui a gente tem vários tipos de inputs para poder inserir. Tipos de texto, de e-mail, de busca, tem números, alcance aqui no caso do range, tem de data, tempo, enfim, tem uma infinidade de inputs que o pessoal pode se utilizar. Agora eu vou mostrar para vocês outros 3 que eu acho que são bem legais para a gente ir encaminhando para o final aqui da nossa aula. Que no caso, deixa eu criar aqui mais uma section. E eu vou colocar aqui outro comentário. E eu vou inserir aqui um date. Vou inserir um rádio. E vou inserir um checkbox. E no final de tudo eu vou colocar mais um botão também para a gente conseguir apagar as informações desse nosso date. Deixa eu colocar aqui embaixo, nessa div. Vou colocar H2. Inserindo e-mail e senha. Beleza. Deixa eu minimizar esse aqui. Vou colocar aqui um HR e vamos vir para a nossa nova seção. Nessa seção, a gente vai colocar um outro H2, inserindo novos dados. Dá para ser isso aqui. Aqui, pessoal, vou colocar uma div também. E também vou colocar isso aqui num formulário sem isso daqui, que a gente vai inserir também dados. E depois eu vou querer colocar um outro botão de resetar todas as informações, beleza? Vou colocar aqui o campo input. E nesse campo input eu posso apertar Ctrl espaço se eu não souber qual parâmetro utilizar. E posso procurar aqui pelos parâmetros que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser utilizar esse time aqui, por exemplo. O que vai ser esse parâmetro time? Ele vai aparecer aqui para a gente um relógio. Então, provavelmente, a gente tem outras coisas aqui para selecionar para deixar esse tempo rolando. Como eu nunca utilizei o parâmetro time, não vou utilizar agora, porque senão vou ter que ficar procurando no ChatGPT aqui para saber como usar. Vou colocar um que eu já conheço. Vou colocar aqui o date, por exemplo. Colocando o date, a gente tem aqui. Eu posso colocar aqui também uma ID. E dentro dessa ID eu vou colocar aqui data. Aí se eu colocar um label, eu vou colocar aqui data, referenciando a nossa data ali, e vou colocar aqui qual a sua data de nascimento. Então, basicamente, a gente tem aqui para inserir o nosso campo de data de nascimento. Um outro input bacana que a gente pode tentar aqui também é o rádio. Vou colocar a ID desse aqui de sim, e vou fazer aqui um name para colocar aqui pergunta, por exemplo. Então a gente tem a ID sim, o nome pergunta, e aqui eu vou colocar uma label nele de sim e vou colocar aqui um texto de sim. Vou colocar um BR para ele pular uma linha. E aqui a gente vai ter a nossa bolinha, onde o cara pode clicar que isso daqui é um sim. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Vou colocar, vou colocar um input. Nesse input eu vou colocar rádio. A ID, ao invés de sim, vai ser não.
o nome vai ser pergunta, porque eles fazem parte do mesmo formulário. Inclusive, aqui, como isso daqui também está dentro do nosso formulário, eu vou ter que colocar aqui também name e botar pergunta. Ele faz parte do formulário, senão quando a gente resetar, a gente não vai resetar o parâmetro da data também. Só vai resetar o que tiver dentro dos botões aqui, no caso que a gente está inserindo do rádio. Vou colocar um label. Esse label vai ser o de não. E depois do label, a gente só precisa colocar aqui, ó, não, que é o conteúdo do nosso rádio. Então a gente pode clicar nesse aqui ou nesse aqui. Não dá para a gente marcar as duas caixas ao mesmo tempo. E se tiver algum parâmetro que a gente precise colocar as duas caixas ao mesmo tempo, o que dá para fazer? Vou colocar aqui um BR para pular uma linha. Input. Nesse input aqui eu vou colocar um checkbox. Mas como a gente não sabe que esse parâmetro existe, eu vou apertar Ctrl espaço. Vou achar aqui o checkbox dentro do menu. Aperto Enter e a gente insere mais uma caixa aqui, que no caso é essa caixinha pequena. Então, dentro dessa caixa pequena, eu vou colocar a ID. Vou colocar uma ID de verde, por exemplo. Aqui o nome eu vou colocar pergunta. E acho que já está suficiente. Deixa eu colocar aqui um label. Vai ser verde. E aqui eu vou escrever verde, por exemplo. Esse verde, a gente pode fazer o seguinte aqui também. Eu posso selecionar ele, apertar Ctrl Shift P. Espera aí. Beleza, é isso mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar esse verde aqui e vou fazer uma parada legal. Vou selecionar ele, vou colocar a tag mark em volta dele. E nessa tag mark, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um style. E esse style, eu vou colocar um background color. Esse background color, eu vou selecionar verde. Novamente, não era para colocar um CSS, mas só para ficar interessante aqui nesse aqui, eu vou colocar. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou copiar tudo isso. Vou adicionar mais um BR. Vou colocar outro, mais um BR. E eu vou colocar outro aqui também. Então, a gente vai ter 3 cores verdes. O que eu vou precisar fazer aqui? A gente vai selecionar esse outro. Vou colocar aqui amarelo, azul. Então, basicamente, a gente inseriu um campo de rádio, um campo de data e os checkbox. O que eu posso fazer aqui? Posso selecionar a data que eu quiser, no ano que eu quiser. É só a gente rolar isso aqui para cima ou para baixo. Vou selecionar aqui 2010, por exemplo, março, dia 3, por exemplo. Então, a gente tem aqui 3 de março de 2010. Posso selecionar sim ou não, dependendo da pergunta que eu quiser fazer. E posso selecionar também as cores que eu gosto, entendeu? Então, posso fazer o seguinte, depois que eu selecionei isso tudo, eu posso vir aqui, novamente, criar um botão. E a gente está aqui, seleciono essas 3 caixas, seleciono que sim, seleciono uma data aleatória. Se eu clicar em Comece de novo, eu reseto tudo aquilo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui um campo de Submit, e aqui eu posso colocar um Enviar. Se eu tivesse algum local para enviar isso daqui, eu clicaria em Enviar e ele enviaria o nosso formulário, beleza? Como não tem, acho que a gente pode finalizar essa outra parte aqui. Antes de terminar, vou mostrar uma coisa bem bacana para vocês. Vou colocar aqui mais um HR. Nesse HR vou colocar mais uma section. E nessa section eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu minimizar isso tudo que eu tenho aqui. E eu vou criar uma outra página aqui. New Folder, página 2. Nessa página 2 eu vou criar um novo arquivo. E esse arquivo vai ser o index.html. Aqui eu vou colocar um novo HTML. Vou alterar a linguagem desse meu HTML. Vou colocar português. Aqui eu vou colocar o título. Página 2. E aqui eu vou colocar um H1. Bem-vindo à página 2. Aqui então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer alguma referência para me jogar para a página 2. E de que forma eu posso fazer isso? Eu posso colocar aqui um H2. Inserindo um link para outra página. Aqui a gente vai utilizar a tag A e na tag A eu vou apertar Ctrl espaço. A gente vai vir em página 2 e eu vou selecionar a nossa página 2. E eu vou escrever aqui, vá para a próxima página. Se a gente descer um pouco, a gente vai ter esse link de ir para a próxima página. Se eu clicar, a gente é redirecionado. Eu posso vir aqui nessa outra página. E posso colocar aqui também uma tag A, volte, ponto barra, a gente coloca aqui o nosso outro index, volte para a página anterior.
e a gente adiciona aqui um outro botão para voltar para a página anterior. No caso aqui, um link. É só clicar e a gente volta para a página anterior, onde está todo o arquivo que a gente já inseriu. Para a gente começar a deixar isso aqui ficar um pouco mais interessante, a gente vai precisar inserir CSS e para colocar algumas outras funcionalidades, a gente vai precisar também colocar JavaScript. Como eu ainda não sei utilizar o CSS especificamente e também o JavaScript, a gente vai fazer o seguinte: se vocês gostarem desse vídeo aqui, deixem um like aí no vídeo, deixem nos comentários, que eu faço questão de aprender pelos próximos 10 dias como utilizar o CSS e quem sabe depois também o JavaScript para a gente incrementar essa nossa página. Novamente eu reforço que esse conteúdo aqui eu posso disponibilizar para vocês. Quem quiser é só me mandar uma mensagem lá no LinkedIn que eu copio isso daqui e mando para vocês. E com certeza com 10 dias ali de estudo focado, pegando pelo menos entre 30 minutos a 1 hora, vocês vão conseguir aprender bastante coisa a respeito de HTML. E somando com os próximos desafios de CSS e JavaScript, a gente vai conseguir construir uma página bem legal. A gente pode criar uma página para um formulário de login e a partir do momento que a gente entra nesse formulário de login, a gente consegue construir uma página ali dentro. Dá para fazer esses projetos. Se vocês gostarem, a gente dá prosseguimento. Novamente, reforço para você deixar um like, se inscrever aqui no nosso canal, ajuda bastante a gente. E gostando desse conteúdo, manda uma mensagem no meu LinkedIn, eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu vou enviar para vocês essas anotações que a gente utilizou na aula de hoje. Um abraço e até a semana que vem.